Mise-en-scène. Se você acompanha conteúdo cinéfilo, você provavelmente já ouviu esse termo peculiar. Geralmente, ela é usada para falar de elementos visuais do filme. Eu mesmo uso muito ela nos meus textos do Letterboxd, e inclusive se você ainda não me segue por lá, por favor o faça. Mas você deve estar se perguntando por que os cinéfilos usam esse termo ao invés de usar fotografia, direção, cinematografia, e o simples fato é que mise-en-scène não é um sinônimo para nada disso e não há nenhum sinônimo real para o termo, pois ele se categoriza em algo muito específico do cinema. É importante que eu explique o que é esse termo num vídeo separado, porque eu vou usar muito ele no canal, pois já adianto que a mise-en-scène é provavelmente o elemento mais importante de um filme depois da direção. E é isso que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. O que é mise-en-scène, como ela aparece nos filmes, como cada autor tem a sua própria, como ela é mais importante até mesmo do que roteiro e outras coisas, como não confundir, etc. Vai ser um vídeo simples e mais direto, ok? Bonjour, je suis Honorb et bienvenue sur ma chaîne. Inclusive eu fui pesquisar o que era mise-en-scène no Google. Só apareceu um produto de cabelo. Mise-en-scène é um termo francês que, olha só, não veio do cinema e sim do teatro, e significa literalmente colocar em cena. No teatro, explicando rapidamente, ela é moldada através do olhar do próprio espectador diante da cena. Isso significa que se ele sentar mais perto, verá a mise-en-scène da cena de modo diferente. Se ele se sentar mais distante, verá de outro jeito. Isso significa que no teatro, o olhar nasce diretamente de você, ao contrário do cinema. No cinema, a mise-en-scène representa o olhar do diretor sobre a forma, no caso, o autor. Isso significa que ele possui controle total sobre ela. Ele vai guiar o que você vai olhar, por quanto tempo e principalmente como vai olhar. Nesse sentido, ela serve como se fosse a lente do autor diante daquele mundo e é por isso que ela é tão importante quanto a direção. A mise-en-scène é na verdade o lugar onde a direção aparece e ela parte de alguns pilares principais: espaço, corpo, composição, tempo, luz e movimento. O espaço é a base de tudo, pois nele o diretor tem controle e escolha sobre o que vai ser colocado e ocupado naquele espaço. Isso inclui cenário, arquitetura, profundidade, relações de distância, posições de corpos, ou seja, tudo isso é moldado pelo enquadramento, e isso é o diretor que vai moldar. Isso significa que todos os outros pilares que eu citei devem colaborar com o que está ocupando o espaço, o que eles devem comunicar e como eles estão ocupando aquele espaço. Nesse sentido, o corpo, por exemplo, deve comunicar algo muito importante no espaço, seja movimento, gesto, imobilidade, deslocamento, postura, posição, e isso acaba trazendo um aspecto da pintura dentro da mise-en-scène. Corpos imóveis, por exemplo, podem comunicar muito mais do que corpos em constante movimento, trazendo esse aspecto de pintura às imagens. Mas pintura não é cinema. O principal fator que diferencia o cinema da fotografia ou da pintura é o tempo, porque como agora temos imagens em movimento, isso significa que o diretor pode registrar, esculpir e dilatar o tempo. Sabe como é que eu vou te provar isso? Mostrando um dos primeiros filmes da história, dos dois pais do cinema, os irmãos Lumière. Veja um dos seus primeiros filmes, A Chegada do Trem na Estação, um filme de 1896 com apenas 1 minuto. É um curta de não ficção, sem som e é na verdade um registro, não é narrativo. Mas a base do cinema como arte está ali, porque há um posicionamento fixo da câmera e duração contínua do plano. Isso significa que, por mais primitivo que seja, o fundamento do cinema é esse. E eu sei que você deve estar pensando, Honor, então se cinema é a arte das imagens em movimento, então qualquer vídeo é cinema. O vídeo dos velhos comemorando o final de 2020 é cinema, então? É pra puta que pariu 2020! Vai se lascar! Muito pertinente sua dúvida, meu caro espectador, pois a resposta é não. Cinema não é o simples fato de gravar imagens em movimento, pois se esse fosse o caso, câmeras de segurança fariam cinema. E é aqui inclusive que eu abrirei brecha para falar sobre documentários. O cinema é justamente essa junção do tempo com o olhar da forma. Ou seja, câmeras de segurança não produzem cinema porque não constroem um olhar para ser partilhado, produzem imagens para serem usadas. Um documentário, mesmo que não seja de ficção, ainda possui mise-en-scène, ainda guia o seu olhar e ainda decide quando irá cortar. E é importante frisar uma coisa, o cinema não nasce da elegância, da beleza ou da clareza, mas do gesto de compartilhar um olhar. E é por isso que, ao assistir A Chegada do Trem à Estação dos Lumière, é provável que o filme não pareça nada de especial. Ele não busca uma fotografia
arrojada, nem explicação e nem beleza formal. O que ele faz é mais fundamental, organiza um espaço, um tempo e um ponto de vista. Ele pensa mise-en-scène antes de pensar em estilo. E antes da gente explicar as confusões que vem com isso, vamos dar alguns exemplos a partir de um autor com uma mise-en-scène muito própria, o Kubrick. E eu vou estar usando 2001, Uma Odisseia no Espaço, como exemplo. Sim, é uma escolha genérica, mas muito válida porque o filme é muito próximo de um ensaio de 2 horas sobre mise-en-scène. Cada enquadramento de 2001 e na verdade de qualquer filme desse diretor é cuidadosamente lapidado e planejado para servir à forma. Kubrick confiava muito na imagem e fez 2001 quase como se fosse uma síntese de sua visão artística, com muitos poucos diálogos e os enquadramentos frios e estáticos mostram a humanidade quase inexistente que o filme impõe. Os corpos são robóticos, inexpressíveis, mal se mexem e o espaço é filmado com uma profunda indiferença e imensidão. O próprio segmento inicial do filme, O Amanhecer do Homem, sintetiza muito bem os conceitos de forma e tempo do cinema. São uma série de planos abertos, silenciosos e longos do pôr e nascer do sol diante do deserto. E com essa sequência de imagens, Kubrick não só representa o amanhecer do homem num sentido literal e metafórico, como também demonstra o espaço e o inumano como o centro de seu filme, mostrando que ele é anterior e superior ao homem. E claro, tem o corte do osso, que não à toa pode ser usado para explicar o cinema inteiro por si só. Veja bem, a cena é um osso que, num simples corte, se torna uma bomba espacial altamente tecnológica, e com essa simples cena, o Kubrick faz as seguintes coisas. Ele manipula o tempo e o corte da forma de maneira extremamente radical, transicionando entre milhões de anos de evolução em um único frame manipulado por ele, e transforma o osso e a bomba em objetos de contemplação simbólica, comparando a arma mais antiga da humanidade com a mais moderna. É completamente insano e só mostra como a mise-en-scène desse cara era de outro nível. E assim, eu peguei um exemplo mais famoso de autor com mise-en-scène única, mas podemos mostrar também através de outro grande nome, Alfred Hitchcock. E claro, vamos usar Vértigo como exemplo. O filme dirigido por Felipe Leão, por Hitchcock, também se aproxima de um ensaio sobre mise-en-scène, mas faz isso de maneira muito mais autoral e ousada para a época, porque ele transforma o olhar do protagonista no olhar da câmera. Se em 2001 Kubrick tira a psicologia de sua mise-en-scène, Vértigo transforma ela na sua tese, pois a mise-en-scène aqui é nada mais do que os olhos do Scott, o protagonista de Vértigo. E então, a mise-en-scène do filme eleva o cinema porque mostra que o espaço, os corpos e o tempo podem ser organizados para transmitir a percepção de um personagem. Aqui, o olhar que vemos não é literal do diretor, mas a experiência que ele constrói. E o cinema se torna linguagem de subjetividade. Perceba como a mise-en-scène eleva o cinema como forma de arte. Através de suas imagens e não de palavras, ele consegue dizer e comunicar um monte de coisas só pela forma como o autor organiza tudo isso. Isso é mágico, não concorda? É por isso, inclusive, que ela representa mais a alma do filme do que o roteiro, por exemplo. Mesmo que o roteiro seja a espinha dorsal da estrutura de um filme, é a direção e a mise-en-scène que irão criar autonomia em cima desse roteiro. Nesse sentido, se o roteirista e o diretor são diferentes, a mise-en-scène e a direção de cada diretor vai ser sua própria. Digamos que o roteiro de Clube da Luta tenha caído nas mãos de um cineasta diferente ao invés do Fincher. O filme pode até ser o mesmo nas reviravoltas e narrativa, mas o estilo e o olhar sobre aquela história não será o mesmo. Ou seja, como as coisas acontecem importam muito mais do que o que acontece. Você pode retratar o que quiser no cinema, desde que a forma e a mise-en-scène coincidem em harmonia. Pegue, por exemplo, a sequência do casamento de O Franco Atirador. A cena é bastante longa e até desnecessariamente longa, na verdade. Mas aí que tá, ser desnecessário não é um problema. A ideia de que cada cena precisa obrigatoriamente avançar a trama e etc. é uma ideia consolidada por Hollywood e pelo mercado. A cena poderia sim ser resumida em uns 10 minutos tranquilamente, mas Michael Cimino, o diretor do filme, estendeu a cena intensamente porque ele quer que você respire o mesmo ar que os personagens. Ele quer que você aproveite cada segundo com eles porque tudo isso vai ser tirado pelo Vietnã. Nesse sentido, ao analisar um filme, você não pode dizer coisas como deveria ser 40 minutos mais curto ou não precisava ser tão lento, porque você não tem controle sobre a visão e a mise-en-scène de um filme. Tudo isso foi escolha de um autor, não sua. Deixa eu te dizer uma coisa, meu caro espectador. Você não é cliente de um filme, você é convidado.
limitado. Não pense que, no caso de cinema ou arte, você é igual o amigo bolha do Bob Esponja que gosta dos hambúrgueres dele exatamente assim. Aqui, um de cada, sem queijo, sem casca, picles à esquerda, 4 gotas de molho, pão de trigo, alface sem queijo e tomate, servidos no estilo roda gigante. O que eu tô dizendo é que você não deve julgar o filme pelo que você esperava, mas pelo que ele é, se ele consegue entregar bem o que se propõe dentro da sua própria lentidão, por exemplo. Essa visão tá muito atrelada ao que eu expliquei no meu vídeo sobre cinema brasileiro, a de que as pessoas foram ensinadas a uma estrutura fílmica mais mercadológica que impõe regras e lógicas ao cinema, quando na verdade um filme é uma obra de um autor como qualquer obra de arte, sem regras e sem limites artísticos. Mas agora vamos para uma parte fundamental: como diferenciar mise-en-scène de fotografia ou outros elementos técnicos. Fotografia é o campo técnico onde as imagens do cinema são criadas. Ela opera através de luz, lentes, exposição e composição visual, definindo como a realidade será transformada em imagem, seja com clareza ou com ambiguidade. Resumindo em uma frase simples, sem fotografia não há imagens, mas sem mise-en-scène não há cinema. E isso é muito importante para o que eu vou debater agora. A gente já entendeu que a mise-en-scène é a alma do cinema, e com isso eu preciso deixar claro: a ideia de que cinema é definido puramente por refinamento técnico e visual nunca foi alinhado diretamente aos princípios do cinema como arte. Já tá ficando repetitivo eu falar isso por aqui, mas isso na verdade é uma tendência consolidada pelo contemporâneo mesmo. Coisas como os filmes que ganham Oscar, estética videoclipiana, tecnologia 4K ou HD e os blockbusters com investimento gigante passam essa ideia nas pessoas de que imagem bonita é igual a cinema de qualidade. Mas não é bem assim. Alguns dos maiores nomes do cinema de autor, como Jean-Luc Godard, Chantal Akerman e John Cassavetes, mostram que o cinema pode ser sujo, mal iluminado e precário, mas o que importa acima de tudo isso é a mise-en-scène. Isso significa que um filme pode ter somente luz natural e uma câmera simples, mas uma mise-en-scène muito própria, enquanto um filme pode ter fotografia belíssima com movimentos de câmera muito complexos, mas zero mise-en-scène. E o exemplo perfeito desse último caso para mim é o filme 1917, que se sustenta praticamente só no refinamento técnico, com iluminação primorosa, planos sequências muito bem ordenados com cortes invisíveis. Mas o filme não tem mise-en-scène nenhuma, é impressionante. É um anti-filme totalmente focado no gozo visual, e isso faz com que não tenha nenhum autor ali. E claro, o fato dele pegar um elemento como a guerra, que é provavelmente a coisa mais suja e crua da humanidade, e transformar em algo bonito e perfeitamente calculado, aí vocês percebem o quão atroz esse filme é pra mim. Essa obsessão de que a arte precisa desesperadamente agradar e ser milimetricamente calculada para ser perfeita, quando na verdade a única coisa que ela precisa é não trair o próprio espírito. Ao meu ver, esse tipo de coisa beira até mesmo ao anti-artístico. Mas isso é assunto para outro vídeo, porque a tese desse aqui se encerra agora. Espero que vocês tenham entendido o que é mise-en-scène e que vocês nunca mais esqueçam o que ela significa. Como diria a minha antiga professora de química, eu vou fazer você aprender esse termo nem que eu tenha que rachar sua cabeça e colocar esse conceito lá dentro. Porque se você quiser debater sobre o cinema de forma mais aprofundada em artigos, canais de cinema ou críticas, esse é um dos primeiros passos que você precisa aprender. Mas se não quiserem também, tá de boa. Qualquer um vê filme da maneira que quiser. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me mandem nos comentários, pois eu responderei com o maior prazer. Mas é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo que, já spoilando, será a análise de um filme, graças a Deus. Nos vemos de novo daqui a algumas semanas. Olá, eu sou o Nurb e se cuidem.